Boa noite, meus irmãos. Vamos entrando aí que a gente já vai começar. Sejam bem-vindos, boa noite. Boa noite, irmã Sandra, boa noite, pastorzão Cleito, meu amigo, irmã Neide, irmão Roberto. Que Deus abençoe vocês. Vai entrando aí que a gente vai começar hoje a nossa série aqui de mensagem. Eu creio que vai ser abençoado. Vai entrando aí, pessoal. Esperar alguns irmãos entrar também para a gente começar. Enquanto isso, vai comentando aí. Vocês estão bem? Como que tá esses dias aí? Mais um mês começando, graças a Deus. Boa noite, irmã Sandra. Mais um mês começando. Vamos aproveitar hoje para orar, consagrar esse mês a Deus. Em nome de Jesus, para a gente ter um mês abençoado aí. Irmã Beth, boa noite. Eric, boa noite, Eric. Irmã Stephanie, irmã Ginho, boa noite. Deus abençoe vocês. Vamos começar. Já vai preparando aí quem for acompanhar na Bíblia, Mateus capítulo 4. Daqui a pouquinho a gente já vai começar. Fala, Eric. Mapina, boa noite. Letícia, boa noite. Povo de Cuiabá, boa noite. Oi, irmão Pedro, boa noite, irmão Pedro. Deus abençoe. Seja bem-vindo à nossa live. Vamos se preparando aí, pessoal. Mateus capítulo 4. Nós vamos fazer uma série aqui de live. E aí a gente vai ter como base aqui Mateus capítulo 4, que a gente vai falar sobre o período da tentação de Jesus. E aí serão 11 lives, como diz, se assim Deus permitir, né? A gente fará 11 lives, talvez em algum momento a gente precise mudar o horário, igual essas lives eu iria fazer de manhã, acabei mudando para a noite, pois fica mais prático e melhor para a maioria dos irmãos aí. Então a gente vai fazer e qualquer coisa aí a gente vai se falando, a gente vai aprimorando o horário da nossa live aí também. A expectativa dos cultos presenciais voltar esses dias agora que está por vir. Enquanto isso a gente está orando para que isso aconteça. Mas já tem alguns comentários aí, o pessoal já está pedindo lá no STF para voltar os cultos presenciais. Então vamos aguardar mais um pouco, vamos ficar firme na obra do Senhor. Enquanto isso a gente vai fazendo as lives aí, tá bom? Então vamos lá, Mateus capítulo 4. Mateus 4. O versículo do 1 ao 11 vai falar sobre a tentação de Jesus e hoje nós vamos começar pelo versículo 1, porque cada versículo para nós vai ser uma lição aqui. Cada versículo vai ser um estudo, uma lição para nós. Então, Mateus capítulo 4, versículo 1, eu já vou começar aqui, tá bom? Para a gente não se alongar, os irmãos que já chegaram aí, vai acompanhando, depois aqueles que não puderem assistir vai ficar salvo. E eu creio que, como é a palavra do Senhor, vai abençoar da mesma forma. Então diz lá, vamos começar, Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então, nossa primeira lição aqui hoje, nós temos que entender, pessoal, que existem momentos na nossa vida que nós passamos pelos desertos. E tem muita gente que acha que só porque serve a Deus ela não pode passar pelos desertos. Mas até o próprio Senhor Jesus, ele passou no começo do ministério dele, pois Deus tinha um propósito com isso. E aí tem muitos cristãos às vezes que se rebelam, ficam rebeldes com Deus, revoltados com o Senhor, porque acham que não podem passar pelo deserto. Só que no deserto Deus ele tem muito para nos ensinar. Às vezes a pessoa acha que o deserto é só aquele momento de agonia, de aflição bruta, né? E não, o deserto é um momento sim difícil, é um momento de, às vezes até de provação, de preparação para nós, mas é isso que nós temos que entender, que quando nós estamos passando pelo deserto, e se nós estamos com Deus, Deus ele está conosco,
Nós podemos passar por esse deserto tirando lições dele, daquilo que nós precisamos. Tanto é que a Bíblia é bem clara em dizer que foi o Espírito que conduziu Jesus ao deserto, porque Jesus ia começar o seu ministério terreno e ele precisava passar por aquela etapa. Por que Deus achou que ele precisava? Aí só Deus pode entender. Mas era algo importante para que ele começasse e tivesse aprimorado diante daquela situação e saísse dali para começar o seu ministério. Então, quando nós passamos por um deserto, nós não temos que se rebelar contra Deus. Nós não temos que querer achar que Deus é culpado dos momentos que nós passamos. Pelo contrário, se nós temos Deus conosco, nós temos que entender o que Deus ele tem para nós e aprender o que Deus tem para nós no meio de tudo isso. Seja uma preparação, seja um ensinamento, seja até mesmo um ensinamento que Deus tem para nós, ou até um propósito. Nós vamos falar sobre essas 3 características aqui, porque em tudo isso o deserto ele tem para nós. Jesus não foi o único, nós temos vários casos de pessoas, não só o deserto físico, mas que passaram por aflições, pelas dificuldades e continuaram sendo de Deus. Tem pessoas que quando passa pelos momentos difíceis, ela até acha que ela não é de Deus ou que ela não tem fé. Isso é mentira, porque todos nós passamos pelos momentos difíceis. Quem que nunca passou e quem que nunca passará pelos desertos? Todos nós vamos passar. E nós que somos cristãos, nós temos que entender isso. Nós não estamos dentro de uma bolha onde nada vai acontecer com a gente. Não, o Senhor diz que vai nos livrar. Eu sempre cito o caso que eu gosto muito na Bíblia, do Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não impediu eles de irem para a fornalha. Tanto é que eles falam ao rei que Deus iria livrar eles, mas ainda que Deus não livrasse, eles não se dobrariam a qualquer outro tipo de Deus, imagem ou qualquer outra coisa. Então, primeira lição aqui para nós passamos pelo deserto. E não é porque talvez passamos por algum momento difícil que quer dizer que Deus não esteja conosco ou quer dizer que nós não sejamos de Deus. Não deixa o diabo te enganar com isso, porque aí eu volto também a repetir, porque no deserto Deus tem propósito, Deus tem ensinamento e no deserto Deus tem preparação para nós. Claro que se nós passarmos pelo deserto e abandonarmos a Deus, aí que é o perigo, porque aí nós caímos no meio do deserto, igual foi o povo foi conduzido, mas aí a Bíblia diz que teve os murmuradores, esses não entraram na terra prometida, esses cumpriram os dias deles e terminaram no deserto. Até o próprio Moisés, não estou falando da salvação eterna, estou falando do momento, o próprio Moisés, ele viu a terra e ele não desfrutou da terra, ele ficou também no deserto. Porque a Bíblia diz que ele prevaricou contra Deus. Ele não cumpriu o que Deus tinha mandado para ele. Ele perdeu a cabeça com o povo de Israel, ficou furioso e Deus tinha falado para ele ferir a rocha. Para ele falar a rocha e a água sairia. E ele feriu a rocha 2 vezes. E por causa disso, a Bíblia diz que ele não creu em Deus e ele prevaricou contra Deus. Está lá em Deuteronômio 32 e Números capítulo 14. Eu não vou abrir com vocês, porque senão vai ficar muito longo aqui o nosso estudo. Mas, então vigie com isso. Voltando, não é porque nós estamos no deserto que Deus não esteja conosco, ou porque nós estamos passando por ele, que quer dizer que Deus é mau, ou que Deus não tem algo para nós. Aprenda a buscar Deus, aprenda a estar sensível com o Senhor, e aprenda que os momentos de deserto, às vezes é necessário. Até esses dias eu ouvi um pastor falando, e me chamou a atenção. Porque pensa comigo, como que a gente saberia que Deus é Deus de cura se não existisse um enfermo? Como a gente saberia que Deus é Deus de provisão se nós não passássemos pelos momentos de aperto? Como que nós saberíamos que Deus ele é Deus de milagres se nós não precisássemos de milagres? Então, voltando, nós temos que entender isso. O deserto nós passamos, não é que nós temos que pedir deserto para Deus, mas o deserto nós passamos. E se Deus permitiu, ou se Deus até nos conduziu a passar por esse momento para nos ensinar, para nos mostrar algo, nós temos que aprender com Ele. Amém, Jesus? Lembra do que Paulo diz, muito conhecido, eu volto aqui para o exemplo específico dos propósitos de Deus no deserto, mas Filipenses capítulo 4, o versículo 12, bem conhecido nosso, né? Que Paulo diz, Filipenses 4:12, Paulo vai dizer algo aqui importante. E olha que nós estamos falando de Paulo, um dos maiores pregadores agora do Evangelho, tanto que pregou com a sua vida, como foi usado por Deus para escrever, para instruir e ensinar o povo dele. Então, Filipenses 4, o versículo 12,
famosas palavras de Paulo: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira, em todas as coisas, eu estou, olha só, instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Então Paulo estava dizendo que ele estava instruído. O que é ser instruído? Ensinado. Então, quando nós estamos, se Deus permitir, nós passarmos pelo deserto, nós temos que entender qual é o ensino do Senhor que Ele tem para nós. Seja para a gente, com o nosso testemunho, poder ajudar outras pessoas, glorificar Deus, seja para Deus nos mostrar algo, seja para Deus nos ensinar algo, seja para que Deus possa, através de nós, cumprir um propósito ou nos preparar para algo maior. Então a gente nunca sabe. Então, quando você passar, entenda isso, pelo deserto, você não tem que achar que Deus te abandonou ou que Deus não quer saber de você. Pelo contrário, você tem que entender que até no deserto Deus ele está contigo, e se você está passando por ele, como agora essa pandemia, para nós é um tipo de deserto. Quem esperava? Mas se estamos passando por isso, vamos entender, vamos aprender, vamos buscar Deus, porque com certeza Deus tem algo para nos ensinar, ou um propósito para nos revelar, ou algo para nos dirigir, para que a gente possa conhecer mais dele no meio de tudo isso. Por isso que Paulo diz: eu sei, estou instruído, ensinado em todas as coisas, tanto a ter fartura como ter fome, tanto em ter abundância como padecer necessidade. Então, ele sabia, ele foi ensinado. Estamos falando de Paulo, o homem que já foi muito poderoso, um homem que renunciou todo o poder que ele tinha para viver do evangelho agora, pregando, anunciando a Cristo. E quando ele anunciava Cristo, ele não ficou por menos agora. Pelo contrário, ele teve uma vida abençoada, mas teve os seus desertos, teve os seus momentos de perseguição, teve os seus momentos em que apanhou por causa do evangelho, teve os seus momentos em que estava preso, e nem por isso ele deixou de ser menos de Deus, ou nem por isso ele entendeu que Deus não estava com ele. Coloca isso. E para a gente concluir essa partezinha aqui, João capítulo 16, versículo 33. Então, o que nós estamos vendo? A nossa primeira lição de hoje, que nós, mesmo sendo de Deus, cristãos, nós podemos passar por deserto. E aí nós vamos ver 3 motivos: ou pela preparação, ou por um propósito de Deus, ou um ensinamento. Entenda, não precisa pedir deserto. Deserto são situações que surgem na nossa vida, mas é aí que nós temos que entender que no meio do deserto, além de Deus estar conosco, Deus ele tem algo para nos ensinar. O próprio Senhor Jesus foi conduzido pelo Espírito, não foi pelo diabo, foi conduzido pelo Espírito do Senhor ao deserto. Então, Mateus 6:33, versículo muito conhecido nosso também, Jesus dizendo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu já venci o mundo. Então, quem se rebela contra Deus só porque está passando os momentos difíceis e acha que Deus não está no controle, que Deus não está ajudando, ou que Deus é mau, para com essas conversas. O Senhor nunca falou que a nossa vida seria um mar de rosas. Ele diz que no mundo nós teríamos as aflições, mas para que nós tivéssemos o bom ânimo, porque Ele já venceu o mundo. E Paulo diz, continuando lá em Filipenses, nós lêssemos o versículo 13, ele vai dizer: isso eu digo porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, se nós entendemos que Deus está conosco, nós vamos passar pelo deserto, nós vamos vencer o deserto, e tudo que Deus tem para nos ensinar ou cumprir na nossa vida, aí vai ser para a glória dele. Amém, Jesus? Então, voltando lá para Mateus 4, versículo 1. Voltando lá para Mateus 4, versículo 1. Diz lá: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós não estamos dentro de uma bolha. Você é de Deus, você crê em Deus, você não está dentro de uma bolha e que nada pode agora te acontecer. Em alguns casos Deus até permite, não é que Deus coloque enfermidade, doença, desgraça na vida de alguém. Tem casos que Deus permite para que a gente possa ser preparado para algo maior. Foi o caso de Jesus. Então, primeiro exemplo do deserto, preparação. Em alguns casos, Deus permite o deserto para que a gente seja preparado. Porque como que eu vou ter estrutura? Igual Paulo falou, como eu vou ser instruído se eu nunca passei por nada? Como que eu vou crer no poder de Deus se eu nunca vi o poder de Deus? Como que eu vou usar o poder de Deus se eu nunca passei por nenhuma situação onde eu precisava usar?
Como que eu vou crer que Deus é Deus de milagres, Deus de provisão, se eu nunca precisei de uma provisão do Senhor? Como que eu vou crer que Ele é Deus de salvação, se eu nunca vi a salvação de Deus em nada? Então, primeiro motivo do deserto pode ser para nos preparar para algo, não para algo pior, pelo contrário, para algo muito maior. Se nós formos sensíveis ao Senhor, entendemos, o Senhor nos prepara para algo muito maior. Foi o caso de Jesus. Jesus foi levado ao deserto, passar por aquela tentação pelo Espírito do Senhor, para que ele se preparasse e depois daqueles 40 dias ele começasse a exercer. Agora, claro, pessoal, não pode se conformar e aceitar. Não, eu estou passando pelo deserto e glória a Deus por isso, eu vou ficar aqui até morrer. Não, nós temos que entender o que Deus está nos ensinando, o que o Senhor está nos preparando e nos levantar para combater o mal, como Jesus fez com Satanás, e sair dele, e sair de cabeça erguida. Não é para nenhum de nós cairmos no deserto, é para nós passarmos, sairmos de cabeça erguida e mostrar que Ele é Deus, sair mais forte do que qualquer outro momento que nós estivéssemos antes. Amém? Segundo motivo, além da preparação, segundo motivo do deserto, vamos para Atos capítulo 8, versículo 26. No deserto o Senhor tem propósito também. Quer ver só? Atos capítulo 8, versículo 26. Então, quando você passar por algo, entenda e busque a Deus naquilo que Deus tem para você. Não se entregue, não desanime, não se levante contra Deus. Para quem entrou agora, eu citei aqui, a Bíblia diz que os murmuradores e até Moisés, porque ele não creu, ele prevaricou contra Deus, eles ficaram no deserto. Não quer dizer que eles não foram salvos, foram, pelo menos Moisés, não tenham dúvida disso, porém ficaram no deserto, terminaram os dias dele, cumpriu os dias dele no deserto, viu a terra, mas Deus falou, você vai ver e você não vai entrar. Mas vamos lá, o segundo exemplo do deserto, ou porque Deus permite algum deserto em nossa vida. Atos 8, versículo de número 26. Olha o exemplo do Felipe aqui. Atos 8, 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Entenda, ele não estava no deserto físico, aquele lugar estava deserto. No versículo 6, a Bíblia diz que Felipe pregava por uma multidão de pessoas. E agora Deus está dando uma direção. Sai dessa multidão, sai de todo esse sucesso, entre aspas, que você está tendo na sua pregação, e você vai lá para o deserto, para um lugar deserto, porque eu tenho um propósito lá. E aí o versículo 27. E levantou-se e foi. É isso que nós temos que entender, pessoal. A gente não tem que ficar batendo de frente com Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são muito maiores e muito melhores do que os nossos. O caminho dele é muito maior e os pensamentos muito melhores que o nosso. Nós temos que aprender a se apegar com Deus e passar de cabeça erguida. Para de murmurar, para de ficar sendo essa pessoa negativa. Se não está sendo, então se mantenha positivo. Positivo na fé, não é motivacional não. Agora, se está sendo negativo, só olha para a desgraça, para as coisas ruins. Para com isso, que não é isso que Deus tem. Ainda que Deus permita você ir pelo deserto ou passar pelo deserto, Ele está contigo. Ele diz lá em Mateus que Ele seria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então não tem um dia que a gente passe, pode ser o pior dia da nossa vida, que Deus não esteja conosco. Então ele levantou e foi. E eis que um homem etíope, eunuco Modomor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. E regressava e assentando no seu carro lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Felipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías. E disse, estende tu o que lês? Ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e assentasse. E aí depois ele vai começar a pregar para aquele eunuco. E aí o eunuco vai ver uma poça de água, vai querer se batizar, foi batizado. E aí não digo de mim mesmo, né, como alguns profetas diziam, mas alguns estudiosos dizem que toda aquela parte da Ásia, se tem alguém responsável pela pregação do evangelho, foi por causa desse eunuco. Então olha o propósito do Senhor, tirou Felipe de uma multidão, entre aspas, daquele aparentemente sucesso que ele estava tendo, pregando para uma multidão, curando, abençoando uma multidão, para um lugar que estava deserto, para pregar para um homem. E segundo os estudiosos, por causa daquele ato de crer em Deus, de obedecer a Deus, hoje toda aquela parte da Ásia
conhece o Evangelho, né? Aqueles que conhecem o Evangelho, foi por causa dessa atitude. Então, no deserto, Deus tem preparação, no deserto, Deus tem propósito. E aí o que cabe a gente é buscar a Deus, orar ao Senhor e pedir para Deus nos mostrar. Talvez no seu deserto o propósito de Deus é te abençoar, te tirar daí de uma tal maneira que aí o seu testemunho vai ser para glorificar os outros. Felipe saiu, foi para lá, não negou, puxa, eu vou sair de uma multidão, vou para uma pessoa, e ele foi. E ali ele teve uma recompensa, foi uma alma ganha que deu muitos frutos depois. Olha a importância. Então Deus ele tem propósito para nós. Não fica aí de cabeça quente, não fica aí revoltado. A Bíblia diz que Deus não manifesta, não opera na ira do homem. Então não fica nessa ira aí, nesse questionamento, tudo contra Deus, achando motivos, caçando motivos para se rebelar contra Deus, para não buscar mais a Deus, para não orar mais, para desistir de tudo, abrir mão de tudo. Fica esbravejando, praguejando, alguns falando até besteira, coisa que nenhum cristão deveria falar. Então para com isso. Entenda que até num deserto ou no lugar deserto, Deus ele tem propósito para a sua vida. Talvez você é uma pessoa que já teve muita coisa e hoje está passando por um momento difícil. Por que Deus não teria um propósito aí? Pode ser que sim, ore a Ele, busque o entendimento dEle. Se for preparação, peça para Ele, Senhor, me mostra, o Senhor está me preparando para algo, o Senhor quer me capacitar para algo, o Senhor quer me usar para alguma coisa? Ou o Senhor tem algum propósito nisso? Estou passando por isso? Quantas pessoas, a gente vê aí, esses dias faleceu lá o cantor Lázaro, né? Puxa, mas você vê o testemunho dele? Hoje o homem vai para o céu, quem não conheceu a história dele? E ele passou cada deserto antes de conhecer a Cristo, mas quando conheceu e tudo, e está aí, ó, o testemunho, louvando a Deus até na partida dele. Quantos falam? Ele partiu, mas a gente sabe que ele era um homem verdadeiro. Quantos nem são cristãos, mas sabe que ele era um homem de Deus e vê nele o testemunho até na hora da partida dele como uma pessoa de Deus. Então nós não temos que entrar no questionamento a Deus, no sentido de colocar Deus contra a parede, mas sim na humildade do nosso coração, no quebrantamento do nosso coração, de buscar Deus e pedir para Deus, Senhor, o Senhor tem algum propósito nisso? Me mostra, me ensina, porque eu quero cumprir esse propósito, sair dessa situação, mas glorificar o nome do Senhor. Felipe foi, pregou para aquele eunuco, depois que ele foi batizado, a Bíblia diz que ele é transladado para outra parte e continuou o ministério. Ele não ficou preso ali naquele lugar, amém? Então, o deserto pode ter preparação, o deserto pode ser lugar para propósito de Deus na nossa vida ou para ensinamento. Vamos lá para Gênesis, capítulo 21. Essa é só a primeira lição, pessoal. Para quem está começando a acompanhar hoje, será 11 lives, hoje é a primeira, sobre Mateus 4. Cada versículo vai ser uma lição para nós, como está sendo a de hoje. Hoje é o versículo 1. E aí todos estão convidados para continuar participando dessa live aí, em nome de Jesus, porque tem muita coisa boa. Todas as lições já estão preparadas, as 12. Teve um dia que eu sentei ali e eu comecei a preparar, estava até já me preparando para fazer a live. E aí eu ia falar com vocês sobre Mateus 4,4, só isso. Aí eu sentei, aí eu comecei a meditar, rapidinho, coisa pouca. E aí começou a vir, aí veio o entendimento, falei, vou fazer um de cada. Comecei a fazer. E aí quando eu cheguei no 11, porque eu ia fazer já dos 11 dias, que falou que ia fazer estender essa quarentena aí por 11 dias, né? E eu pensei, eu vou fazer uma live durante esses 11 dias. Enquanto isso, vai abrindo aí, para quem está abrindo ou anotando, Gênesis 21. E aí eu estava ali preparando, anotando, até... eu acho que a Fabiana ainda estava trabalhando e tudo. E eu comecei a anotar, falei, rapaz, eu nem tinha reparado nisso. Quando eu fui ver a tentação de Jesus, que era o que eu estava preparando para uma live, tinha os 11 versículos certinho. Eu falei, olha que benção, sem querer querendo, mas tudo é propósito de Deus, o Espírito Santo que faz a obra. E aí deu certinho, para os 11 dias, cada dia uma lição, e aí eu creio que vai ser muito abençoado. Quando as coisas acontecem assim, não da cabeça, mas inspirado por Deus do coração, é porque tem muita coisa boa aí para nós. E aí a gente vai seguir. Então vamos lá. Então voltando aqui, só recapitulando. No deserto, o Senhor ele tem preparação, como foi Jesus. O Espírito do Senhor levou ele para lá, para ser tentado, porque ele ia ser uma maneira dele se preparar para o ministério dele. Nós vimos que também no deserto o Senhor tem propósito, como foi o caso de Felipe. Ele não foi exatamente para um deserto, um lugar fisicamente deserto, chamado deserto, mas Deus tirou ele das multidões
para levar ele para um lugar deserto, onde tinha só um eunuco passando ali, e ele pregou, cumpriu o propósito de Deus ali, ganhou aquele homem para o Senhor, levou aquele homem à salvação, e aí depois aquele homem com certeza levou a palavra para todos os outros. E aí tem até o exemplo de João Batista também, né? Para você ver, João Batista era tão de Deus e o ministério dele foi no deserto. Então quando Deus tem propósito, pessoal, fica firme. Deserto não fica pensando em sofrimento só. Deserto pode ser aquele momento, às vezes, de provação, aquele momento de reflexão na sua vida. Deus, ele tem propósito. Não fica pedindo desgraça, sofrimento para Deus. Tem cristão que a cabeça sei lá, meio fraca, né? Você tem que ficar pedindo problema, desgraça, doença para Deus. Não, é os problemas da vida que vem e aí o Senhor nos ensina. E aí o terceiro, no deserto Deus tem ensinamento para nós. Então, Gênesis 21, 14, a partir do 14. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar e pondo sobre o seu ombro, também deu-lhe um menino e despediu-a. E ela foi-se, andando errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia, para que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: o que tens, Agar? Agar, não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Então olha só, Agar, ela não esperava em momento algum passar ou ir parar no deserto, porque ela era serva de Abraão. Abraão era um homem próspero, ela tinha um filho agora, o filho Ismael de Abraão. Só que o deserto veio de forma inesperada. E às vezes é o que acontece com a gente. Às vezes está tudo muito bem, nós estamos servindo a Deus, as coisas estão acontecendo ou não, e de repente vem um deserto na nossa vida. Foi o que aconteceu com Agar. Só que olha o ensinamento, por isso que o deserto, muitas vezes ele também vai ser lugar de ensinamento. Agar ela era uma mulher egípcia, ou seja, ela não era do povo de Deus. Só que por ela ter ido parar no deserto e o menino dela começar a chorar, porque eles já estavam desesperados, e o menino chorando, ela começou a chorar, não tinha mais água, ela conseguiu ouvir a voz do anjo de Deus, a voz de Deus, e a Bíblia diz ainda que Deus abriu os olhos dela e mostrou para ela tudo que seria a respeito na vida dela. Então é isso que nós temos que entender. Nós temos que entender que quando a gente está com Deus, Deus vai nos dar um ensinamento que a gente precisa, pessoal. Deserto é lugar de ensinamento. A Nath perguntou aí, como sair? Espera aí que eu já vou comentar disso. Então, o deserto tem momentos que é assim na nossa vida, que a gente não espera. A gente não consegue ver e falar, puxa, mas como que é? Nós temos que entender, Senhor, me ensina. Agar, ela entrou em desespero, nós não temos que entrar em desespero. Voltando a dizer, ela era uma mulher egípcia, ela não era do povo de Israel, ela não era do povo de Deus, mas o Senhor ensinou ela no deserto. Então entenda isso, é uma fase. E aí como sair do deserto? É uma fase, é um período, tem que se apegar em Deus. Porque eu volto a dizer, o povo lá de Israel, o povo caiu. Aqueles acima de 20 caiu porque se tornaram murmuradores, rebeldes contra Deus. E aqueles que não eram, que é Josué e Caleb, esses passaram, saíram do deserto e entraram na terra. Então como sair do deserto? Apegado em Deus, obediente a Deus, seguindo a sua palavra. Se não fizer isso, vai ficar no deserto, como foi dito com o povo lá de Israel. Eles eram de Deus, Moisés era de Deus? Era. Volto a dizer, não estou falando que Moisés não foi salvo, não é isso. Só que ele fisicamente morreu ali naquele deserto. Viu a terra prometida e não entrou. Então como que faz para sair? Tem que estar apegado em Deus. Como que Agar conseguiu sair daquela situação de desespero que a gente acabou de abrir? Quando ela ouviu a voz de Deus e entendeu o ensinamento que Deus estava dando. O Agar, abre seus olhos, olha o poço diante de você. Ela viu. E aí falou, por que você está chorando? Não chora. Levanta, pega o moço. E aí ela viu a água. E aí o versículo 20. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Então o deserto ele dura só um tempo, o período de sofrimento ou a situação que a gente passa de dificuldade, ela não é eterna. Se a gente estiver com Deus, ela não é.
Porque Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Então Josué e Caleb, como eu citei aqui, eles entraram na terra prometida. É isso que nós temos que fazer. Se a gente quiser ser rebelde com Deus, murmurador, não crer em Deus, aí tudo bem. Cada um tem que escolher o preço que vai se pagar. Agora, aquele que quer ficar com o Senhor, vai ficar firme até o fim e Deus vai tirar. Porque o deserto é passageiro. O deserto para Jesus durou 40 dias. 40 dias peregrinando ali aquele deserto. 40 dias. E aí durante esses 40 dias, Satanás vinha, tentava daqui, tentava dali. Passou os 40 dias, acabou o deserto. A Bíblia diz que vem os anjos, serve ele. Nós vamos ver, tem muita coisa ainda, hoje é só o primeiro dia. Nós temos mais 10 dias de ensinamento pela frente, tudo vai vir mais acrescentado durante as mensagens. Então, para nós hoje, não ache porque você é um cristão que você não passe pelo deserto. Passe. Agora busque a Deus para ver se Deus tem uma preparação, se Deus tem um propósito ou se Deus tem um ensinamento para você. Agora, claro, se ficar no deserto sem Deus, aí vai ficar. Agora é diferente estar no deserto com Deus. Porque quem passa no deserto com Deus, no caso do povo de Israel, tinha comida, tinha roupa, tinha veste. A Bíblia diz que as vestes, as sandálias não se envelheciam. A Bíblia diz que Deus provia o maná, Deus fazia sair água da rocha, eles encontravam um poço de água lá que não dava, Deus mudava aquele poço e começava a dar para beber a eles. Então, para nós aqui, um momento difícil, ele vem. Não é porque nós somos cristãos que nós não vamos passar. Volto a repetir uma coisa que eu tenho falado, já falei aqui na live, eu tenho falado muito. Nós não estamos dentro de uma bolha, pessoal. Nós estamos no mundo tereis aflições, nós já lemos aqui hoje. O que nós precisamos é no deserto, quando vir o deserto, inesperadamente, igual foi para Agar, aprender a ouvir e a buscar Deus. Aí a gente passa. Igual Paulo falou, eu estou ensinado, tanto a ter abundância como passar necessidade. Então é com Deus, é buscando a Deus, é aprendendo da palavra, é meditando ao Senhor, senão não adianta. É igual essa pandemia. Eu acompanho como pastor pessoas que estão passando com Deus e está de cabeça erguida. Está no meio do deserto e está contando bênçãos. Essa semana mesmo aí teve pessoas contando bênçãos. Bênçãos no trabalho, bênçãos no emprego, bênçãos em casa, livramentos, cura. Por quê? Porque está com Deus. Agora pensa comigo, e aqueles que estão passando esse deserto aí sem Deus? Vai ficar. Eu não estou falando de morte não, estou falando de sofrimento mesmo. Quantos aí não estão presos, aflitos, e não é preso fisicamente dentro de casa não, preso espiritualmente, agoniados, aflitos, sem paz de espírito. Esses dias até postei um versículo aí, que a paz de espírito era saúde para o corpo. Tudo isso é com Deus. Amém, Jesus? Então, esse é o nosso primeiro estudo de hoje, pessoal. Não vou querer me alongar muito não, mas eu queria passar esse primeiro ensinamento para vocês. Então, Deus ele até permite nós passarmos por alguns desertos, seja para nos preparar para algo, seja para nos ensinar, ou seja por algum propósito. E aí, se a gente entender o que Deus tem para nós e estivermos apegados com Ele, a gente passa e passa de cabeça erguida. Assim como eu sempre comento isso quando eu atendo pessoas, eu falo, assim como o pessoal diz, né, nem tudo que é bom dura para sempre, mas nem tudo que é mal também dura para sempre. Principalmente para aqueles que entregaram a vida para Jesus e estão andando nos seus caminhos, porque a gente sabe que a nossa vida aqui nesse mundo é passageira. Por isso que a gente tem que conquistar, a gente tem que lutar, mas a nossa vida aqui é passageira. A gente não tem que ficar apegado nesse mundo. Temos sim que querer uma vida e uma vida com abundância como o Senhor nos ensinou. Mas a gente não tem que estar apegado. Não se apegue a nada, se apegue com Jesus. Faça igual o livro de Jó ensina. Une-te, pois, a Deus, ou apegue-se a Deus, e tem paz. E assim te sobrevirá o bem. Amém? Para quem entrou depois, o nosso estudo começou hoje. Ô, pastorzão Leandro, Deus abençoe. Meu pastor que me levantou para a obra aí acompanhando. Deus abençoe, pastor. Estou acompanhando o senhor também aí no Pernambuco, tá uma benção. Mas voltando então, lá só para a gente já encerrar, Mateus capítulo 1. Aqui começa o nosso estudo de hoje então. 11 lições da tentação no deserto. A primeira, Deus ele permite nós até passarmos ou irmos pelo deserto. Foi igual o povo de Israel, foi igual Jesus. E agora tem aquele caso lá da Agar que nós lemos. A Agar ela se deparou do dia para a noite, o dia mal estava começando e ela se deparou num deserto. Que Abraão despediu ela, o menino, e ela foi parar no deserto.
Mas no deserto, mesmo sendo egípcia, ela conseguiu ouvir a voz de Deus. Olha que tremendo isso, pessoal. Então, Deus ele tem ensinamento, tem propósito e tem preparação para nós nos nossos momentos difíceis. Não temos que murmurar, não temos que deixar de crer. Temos que se apegar com Deus, entender o que a palavra dele diz e vamos. Para encerrar, Mateus 4:1, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Primeiro versículo, primeira lição para nós, e amanhã nós vamos para a segunda lição, que é o versículo 2. Tá bom, meus irmãos? Deixa eu ver quem mais está aqui, essa é a nossa palavra. Irmã Cláudia, a família toda aí, Deus abençoe, irmão Alex, o Gui, Laurinha, irmão Roberto, toda a família, Juliano, irmã Neide, Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer uma oração, pessoal, agora, para Deus abençoar o nosso mês de abril. Hoje é o primeiro dia do mês. Irmã Neuza, Deus abençoe. Deixa eu ver quem mais aqui, se eu esqueci de alguém. Irmã Denilde, Deus abençoe. Toda a família também. Irmã Ivone, irmão Carlos, irmã Edna, minha sogra, dona Fátima, Reni, Deus abençoe vocês. Vamos fazer uma oração, pessoal, e pedir para Deus abençoar. Como eu disse, já tem, como diz a passagem ali, já tem uma pequena nuvem aí, né? Já tem sinais aí de melhoras, no meio de todo esse caos, mas tem, e também em relação aos nossos cultos presenciais, o que nós temos que fazer é orar. Nós não temos que criar motim, nós não temos que se rebelar, nós temos que orar. Orar sempre e nunca desfalecer. E crer no poder de Deus e crer naquilo que Deus ele fala na sua palavra. Vamos fazer uma oração breve, tá bom? Não vou me alongar nessa oração, mas pedir para Deus abençoar nossas lives, abençoar a sua vida que participou até agora e abençoar nosso mês de abril. Oremos. Pai, em nome de Jesus eu entro em oração junto com esses meus irmãos da live, pedindo a bênção do Senhor. Meu Deus, sobre a vida de cada um que parou agora para ouvir essa palavra. Todos, meu Deus, e cada um que está assistindo também com sua família, outros que irão assistir depois. Meu Deus, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um deles com o teu poder. Nós vimos na nossa lição de hoje, meu Deus, que o deserto ele até vem. Alguns o Senhor permite, outros nós nos deparamos com ele. Mas que nós possamos aprender a buscar o Senhor e no meio do deserto continuar crendo e servindo ao Senhor. A tua palavra diz que os homens com 20 anos para cima não entraram na terra prometida, mas eles cumpriram os dias dele no deserto, ficaram ali mesmo, porque eles se tornaram murmuradores. Ó Pai, não deixa a gente ser murmurador, mas nos ensina a guardar o nosso coração. Como o salmista diz, nós pedimos também, una o nosso coração ao temor do teu nome, porque aí nós não vamos pecar contra ti. Meu Deus, nos ensina, Pai, nos mostra, nos dê propósitos, ensinamentos e preparação no meio de tudo isso que nós estamos vivendo. E não é só a pandemia, Pai, tem pessoas que estão com lutas grandes na sua vida pessoal, particular, espiritual, mas que o Senhor possa estender o teu poder agora sobre a vida de todos e no nome de Jesus abençoá-los. E que todo e qualquer tipo de mal caia por terra, bata em retirada, saia da alma, do corpo e do espírito, em nome de Jesus, meu Deus, e que assim cada um possa passar de cabeça erguida, louvando, aprendendo com o Senhor e glorificando a Ti em o nome de Jesus. Pai, que esse mês de abril seja consagrado ao Senhor. Abençoa, Pai, hoje é o primeiro dia, mas que quando chegarmos no último dia de abril, possamos estar de pé, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, assim como estamos começando e permaneceremos na Tua presença, é o que nós te pedimos. Abençoa, Senhor, dê a provisão, dê, meu Deus, o socorro, dê, Senhor, o milagre que cada um aqui precisa, em o nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, nós oramos com fé, crendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amanhã temos plantão lá na sede, isso daí já para os irmãos da igreja, né? Não que os outros não possam, as igrejas da graça vão estar abertas aí. Agora eu falo aqui no meu perfil, mas eu falo como pastor lá da igreja. Então a igreja vai estar aberta, vamos estar entregando sangue do Cordeiro. Quem puder passar lá pegar, retirar, logo cedo até às 5 da tarde, eu vou estar lá durante o dia de plantão. Pode passar lá, retirar o sangue do Cordeiro para ungir as portas, ungir as entradas da casa. É uma atitude de fé em nome de Jesus, tá bom? E aí quem tiver alguma fidelidade para entregar, pode entregar também, porque a obra precisa. Aos irmãos da igreja, até dia 9 nós temos o compromisso do nosso aluguel lá, e eu creio que Deus vai nos dar condições, vai te abençoar. Não queremos arrancar a lã de ninguém, como alguns criticam os pastores,
mas a gente quer continuar fazendo a obra. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe vocês, uma ótima noite. Eu vou ficando por aqui, porque a nossa live não sei nem quanto tempo que tem de live aqui, mas é para ser mais objetiva mesmo, passar o nosso estudo, e que Deus abençoe vocês. Fiquei feliz de ter vocês aqui, em nome de Jesus. Se alguém tiver depois alguma dúvida, alguma pergunta, igual a irmã perguntou hoje, aí durante a live a gente vai respondendo, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida que surgir, ou depois no particular lá, e aí qualquer coisa vai estudando, pega as referências que foi passada hoje, estuda, medita, veja lá, e aí com certeza o Senhor vai acrescentar mais. Aqui é só uma semente que é lançada, e naquilo que a gente permite ela ser plantada na boa terra, ela cresce e dá frutos, tá bom? Uma ótima noite, novamente, né? Novamente, Deus abençoe a todos que participaram, a todos que estão ligados, em nome de Jesus. Até amanhã, às 7 horas, ou durante o dia lá na igreja, tá bom? Tchau!